Vamos nessa. Agora vamos focar no que interessa, que é a criatividade, né? Agora que você já entendeu aí das outras forças, pelo menos por alto, das outras forças e virtudes. Sobre criatividade, eu tenho inclusive aqui a descrição, definição dela, de acordo com a ciência da felicidade. Criatividade é a força que nos leva a pensar novas formas de fazer as coisas, evitando sempre o jeito convencional, para buscar um modo melhor e que nos deixe mais satisfeitos. A criatividade, ela em alguns momentos se confunde com a inovação. E aí vamos lá, né? O que então diferencia uma da outra? A criatividade ela está muito ligada à geração de novas ideias, muito ligada ao processo mental. E a inovação, ela normalmente está ligada à implementação. Aquela comprovação do bem-sucedido, sabe? Então é uma ideia que vai gerar um valor, vai ter um resultado concreto, vai dar um lucro. A inovação vem muito mais com essa pegada tangível. E a criatividade, ela fica mais naquele campo lúdico. Claro, ela pode sim gerar valor, ela pode sim ser medida, dependendo de onde você está aplicando a sua criatividade, mas só para você conseguir diferenciar a criatividade e inovação, beleza? E aí, sobre criatividade, é que eu tô falando aqui, né, de criatividade com esse olhar da ciência da felicidade, só para vocês entenderem ali uma prática, assim, para criatividade, né? Obviamente, realizar a tarefa com recurso diferente, experimentar novos caminhos para fazer as coisas, propor um produto ou um processo de um jeito diferente. Então, quando você está propondo isso na sua vida, no seu trabalho ou em qualquer outro campo social que você conviva, você vai estar ali, de alguma forma, usando sua criatividade. Tem uma prática super simples, super boba, que eu gosto muito de fazer para aumentar a minha criatividade. Se eu tenho tempo para andar, para caminhar livre, sem hora, sem pressa para nada, eu gosto de andar pela minha cidade com olhos de turista. Então, olhar para coisas da minha cidade que a gente que está andando aqui todo dia não repara. Então, já encontrei calçada quebrada em formato de coração. Aliás, vira e mexe eu encontro. Fica aqui um desafio para quem for do Rio de Janeiro, porque eu sei que tem gente de outros estados que se inscreveram aqui e está assistindo também. Mas para quem for do Rio de Janeiro, gente, no Rio, olha essas calçadinhas da gente. Tem muito lugar que a calçada quebrou e o quebradinho dela formou um coração. Vou colocar uma imagem aqui na tela para vocês verem um que eu encontrei, que foi lindíssimo. Tirei foto e tudo, guardei esse momento. Então, ver coisas na sua cidade com olhos de turistas, um pôr do sol de um ângulo diferente. Que canto da sua cidade que você ainda não viu o pôr do sol? Será que vale a pena tentar? Ou se tem praia aí próximo da onde você mora, que praia, que cantinho aí você ainda não teve a oportunidade de ficar sentado de madrugada para ver o sol nascer? Se for possível, tá, gente? Vamos colocar em primeiro lugar a nossa segurança. Mas isso são formas criativas de fazer as coisas. Trocadilhos, adoro fazer trocadilhos, então olha aí no momento que você estiver ouvindo uma música, ou lendo um livro, ou olhando até um outdoor quando você está passando na rua, brinca, faz um trocadilho, enfim. Placas de carro, eu adoro fazer isso. Se o trânsito tá parado, tá chato, eu fico olhando as placas do carro para ver se elas formam alguma palavra ou alguma coisa. Inclusive, vou colocar aqui na tela também placa de carro que eu já encontrei de um jeito engraçado que parecia passar uma mensagem. Então, proponho esse exercício. O caminho que você estiver fazendo, seja lá qual for, para ir ao médico, para trabalhar, ou para qualquer outra coisa, para estudar, ou para qualquer outra coisa, vai se tornar mais divertido e mais criativo. Falando de criatividade em casa, eu não gosto de cozinhar, tá? Mas se você gosta de cozinhar, por que não tentar uns pratos diferentes, umas receitas mirabolantes que você ainda não viu por aí na internet? Ou na hora de servir, não necessariamente você precisa fazer um prato diferente, mas sei lá, vai montar o seu prato, pega a cenoura e faz dela um sorriso no meio da comida, como se fosse uma carinha no prato sorrindo, enfim. É um jeito de praticar a criatividade também. Eu sei que é feio brincar com a comida, né? Tomara que as crianças não estejam ouvindo a gente. Mas eu adoro, gente, brincar com a comida. Montar carinhas dentro do prato é uma coisa super divertida pra mim. Agora,
levando para um campo um pouquinho mais sério, criatividade no trabalho. Como é que você pode rever as suas atividades, refazer as suas atividades de um jeito criativo? Ou como você pode tornar uma reunião mais criativa? Que a criatividade vai também trazer leveza para essa reunião. Ou aquela tarefa chata, tem alguma coisa durante aquela tarefa chata que você pode fazer para ela se tornar mais leve, mais criativa? Avalie aí. Se você não tivesse o prazo que você tem para fazer aquela tarefa, de que forma você faria ela? Se você tivesse todo o tempo do mundo para fazer aquela tarefa, de que forma você tornaria ela mais criativa, caso você não tivesse um prazo tão apertado para fazer? Mas pensa agora e de repente, será que não dá para adaptar essa ideia para realmente fazer essa tarefa de um jeito criativo durante o seu trabalho? Vamos ver. Um momento de feedback, eu adoro falar isso para as lideranças. Quando for dar feedback para o seu colaborador, por que não inverter os papéis? Eu sei, cada líder cria um jeito de fazer o feedback de um jeito diferente, né? E porque feedback também não é só coisa negativa, tá, gente? Feedback também é falar do seu ponto forte, das coisas boas. E aí, será que não vale a pena? Por que não inverter os papéis? Deixa ele sentar na sua cadeira, na cadeira de líder, de supervisor, de gerente, de diretor, e você senta na cadeira do colaborador de frente para ele, dá o feedback para ele, pede feedback dele sobre a sua gestão. Isso é um jeito de criativo de dar feedback também. Ou se o feedback for sobre algum ponto, algum trabalho bacana que a pessoa fez, dê esse feedback na hora do almoço, leva para almoçar, faz de um jeito diferente, quem sabe, né? Outra coisa legal para praticar a criatividade também, no seu aniversário, ou no aniversário de um amigo, ou de alguém que você gosta muito da sua família, enfim, o aniversário de uma pessoa que faz parte dos seus relacionamentos positivos, ou o seu mesmo. De que forma você pode comemorar esse aniversário de um jeito diferente? O que você não fez nos anos anteriores e que você poderia fazer esse ano para comemorar seu aniversário de um jeito diferente? Ou aquele seu amigo que está distante, poxa, hoje é aniversário do meu amigo, não vou conseguir vê-lo pessoalmente. Por que não mandar uma mensagem de um jeito diferente? Só não manda carro de som, tá, gente? Isso ficou lá nos anos 90, nos anos 2000, não precisa. Mas procura aí um meio criativo de desejar feliz aniversário para essa pessoa. Manda entregar um delivery com alguma coisa legal ou com alguma coisa engraçada para a pessoa lembrar de você. Enfim, jeitos diferentes de comemorar o aniversário de alguém também. É muito importante que você tenha essa disposição de pensar em formas diferentes de fazer as coisas para que você possa elevar o seu nível de criatividade. E uma dica agora mais importante, gente. Vocês viram aí que todos esses 24 pontos positivos, essas 24 forças, né, que a ciência da felicidade mostra que o ser humano tem o seu ranking aí. E aí eu vou dar agora uma dica sensacional. Esse ranking, eu espero que você tenha salvo o seu ranking, tá? Qualquer coisa vai lá na página, baixa ele, dá para baixar em PDF. Ou faz um print e guarda, enfim. Mas dá uma olhada no seu ranking nas outras forças que estão ali na ordem do seu ranking. Primeiro, uma coisa muito importante. Aquelas 5 primeiras forças, da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, a gente chama de forças de assinatura. Ou são coisas que você pratica todos os dias, como se tivesse no seu DNA, como se fizesse parte de você, se naturalmente você já nasceu com isso, ou são coisas que você pratica muito todo dia, que você gosta muito. Então a gente chama de forças de assinatura. Que se a gente tiver quietinho na nossa, as outras pessoas conseguem identificar essa força na gente. Então, essas 5 aí primeiras são as suas forças de assinatura, são aquelas que as pessoas conseguem identificar em você de cara, mesmo sem te conhecer há muito tempo. E da sexta para baixo são apenas as forças características, são forças que você tem que não está exercitando tanto nesse momento, beleza? Segundo ponto, essa pesquisa a gente sempre orienta você a fazer uma vez ao ano. Eu gosto de fazer a cada 6 meses, tá? Eu faço sempre na semana do meu aniversário e 6 meses depois. Porque a gente, sim, o ser humano muda. Pode ser que aquela ali que está na sua sexta posição desça um pouco, ou, sei lá, agora eu fui promovida para um cargo de liderança,
A minha força da liderança estava lá em 15º, agora subiu para 7º, porque nesse momento eu estou cuidando de uma equipe, eu estou liderando ou um projeto, enfim. Então essas forças sim, elas podem mudar de lugar se você estiver praticando elas nesse momento. Então você pode fazer uma vez ao ano ou a cada 6 meses. Use esse mesmo link que eu te dei, não precisa se preocupar. Esse link vai existir para todo sempre, você pode entrar nele quantas vezes quiser para refazer o seu teste, beleza? E a terceira dica, agora é a dica de ouro. Guarda isso. Para tudo que você estiver fazendo e presta atenção, só foca aqui em mim. Algumas forças, elas ajudam outras forças. Então, agora sim é o nosso momento da criatividade aqui, que eu falei que ia ajudar vocês a elevar o nível de criatividade. Se a sua força de criatividade estiver lá embaixo, da sexta para baixo, não é necessariamente o seu DNA, a sua força de assinatura, mas você quer elevar o nível de criatividade, dá uma olhada onde estão a sua curiosidade, a sua bravura, a sua perspectiva, a sua vitalidade e o seu critério. Avalia em que lugar do ranking essas suas 5 forças estão. E aí, se elas estiverem acima da criatividade, use essas forças para elevar a sua criatividade. Vou te dar um exemplo. Curiosidade. Se você é curioso, se você tiver essa força da curiosidade muito forte, você provavelmente lê muito, você pesquisa muito, você pergunta o porquê de tudo. E aí, isso faz com que você conheça coisas novas. E aí, quando você conhece coisas novas, você tem repertórios novos. E aí você conecta coisas de jeitos diferentes. Você, inclusive, cria formas diferentes para absorver aquilo ali que você está aprendendo, que você está lendo, que você está pesquisando. Então, isso vai ajudar o seu nível de criatividade a aumentar, porque você vai ter mais conhecimento, você vai ver mais coisas, aprender mais coisas e conectar mais coisas. E a criatividade da gente funciona muito bem quando a gente conecta muitas coisas. Isso é muito divertido. Segunda força que eu citei foi a bravura. Como é que a bravura pode estimular a minha criatividade? Gente, eu amo comemorar aniversário, já falei isso pra vocês. E aí, a minha força da bravura também não é tão lá embaixo, não. Eu tive a coragem de saltar de paraquedas um dia desses, um ano desses, para comemorar o meu aniversário. Então, eu usei a bravura para aumentar a minha criatividade. Eu usei a minha bravura de saltar de paraquedas para comemorar o meu aniversário de um jeito criativo. Então, beleza? Bravura, ela também pode elevar o seu nível de criatividade. Calma, se você tem medo de altura, tudo bem. Eu não vou ficar te incentivando aqui a pular de paraquedas. Mas a bravura também é a coragem de dizer não para aquilo que não faz bem pra gente. É a coragem de dizer não para aquilo que impacta o nosso tempo. Então, ela também, praticando a bravura, você pode também elevar o seu nível de criatividade aí. A perspectiva. Perspectiva, gente, é aquela força que faz a gente ter visões diferentes sobre a mesma coisa, olhar aquela situação por pontos diferentes. Então, digamos que teve um problemão aí no seu trabalho e você está com um prazo mais curto ainda para entregar determinada atividade, determinada tarefa, determinada demanda. Você, usando a força da perspectiva, você vai olhar todos os caminhos, todas as outras possibilidades em cima daquela tarefa, em cima daquela atividade, e isso vai te ajudar a aumentar a criatividade para garantir aquele tempo. Ou aumentar a criatividade para negociar aquele tempo, aquele prazo. Ou aumentar a sua criatividade para fazer de um jeito mais rápido. Então a perspectiva também pode te ajudar a elevar seu nível de criatividade, tá? A outra força que eu falei é vitalidade. Vitalidade é essa fome de viver, é essa ânsia de estar vivo, de estar fazendo coisas enérgicas. Então, quanto mais energizado, energia aumenta a sua criatividade. Ter amor à vida aumenta a sua criatividade, porque você começa a se empolgar e fazer coisas diferentes. E a criatividade vem da gente fazer as coisas de um jeito diferente. E o outro ponto é critério. Sim, ter critério. A gente sabe que nem todas as nossas ideias vão dar certo.
Nem todas as nossas ideias podem ser aplicadas, nem todas as nossas ideias vão ser úteis. Às vezes a gente tem aquela criatividade inútil no dia a dia, eu dei vários exemplos aqui, inclusive nesse vídeo, mas o critério ajuda você também a elevar o seu nível de criatividade, porque você avalia melhor as coisas. E aí, lembra que eu falei da força da perspectiva? A perspectiva vai fazer você olhar todos os prós e contras. O critério vai fazer você escolher qual o jeito mais rápido, né? Qual mais ágil, ou qual mais curto, qual mais simples, qual mais objetivo. E aí, automaticamente, você vai conseguir fazer as coisas de um jeito diferente. Ou seja, você vai estar criando algo, fazendo algo de um jeito criativo. Bom, esse vídeo foi super curtinho, eu acho. Deixa eu ver aqui quanto tempo nós estamos. Mas, enfim, é só para incentivar você a olhar a sua criatividade no dia a dia, nas pequenas ou nas grandes coisas. Eu espero que tenha tido alguma utilidade aí para você, que você use todas as suas outras forças que eu citei aqui para elevar o seu nível de criatividade. Se tiver mais interesse em conhecer esse tema, tá aí embaixo minhas redes sociais, me segue aí, me acompanha aí, tem outros conteúdos aí em vídeo ou em texto para você saber um pouco mais sobre essas forças. Sempre atualize o seu teste uma vez ao ano, a cada 6 meses, para você ver como é que tá, não só a sua criatividade, mas as suas outras forças também. Qualquer coisa, conte comigo. Vou tentar deixar uma dica de livro. Vou deixar uma dica de livro aqui embaixo para você, com foco em criatividade. Uma não, vou deixar algumas dicas de livro, beleza?